Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes da Aranãs. Mais uma vez aqui para fazer o nosso programa Plantão Médico. E nós ficamos muito satisfeitos quando chega quarta-feira para levar a vocês uma mensagem, uma orientação sobre alguma doença e que seja de interesse dos nossos ouvintes. Hoje vamos falar do chamado tremor essencial. Afinal, o que é o tremor essencial? Tremor essencial é também chamado de tremor de ação ou de postura. Então, é um tremor que vem aos movimentos. Quando a pessoa vai se movimentar com o braço, com a mão, naquele início de movimento ele começa a tremer. Esse é o tremor chamado essencial. Ele ocorre quando os membros são mantidos ativamente em determinada postura, como ao se manter os braços estendidos, firmemente estendidos, ou durante a realização de movimentos voluntários. Vai pegar um objeto, ele treme. Então esse tremor ele desaparece quando os músculos são relaxados. Quando vai movimentar o braço para pegar um objeto, e a pessoa treme, esse tremor chamado de movimento é o chamado tremor essencial. E quando a pessoa termina o movimento, coloca os braços em repouso, o tremor desaparece. Muito diferente do tremor, como nós vamos falar daqui a pouco, do tremor da doença de Parkinson. O tremor da doença de Parkinson é um tremor de repouso. A pessoa mesmo em repouso, quietinha ali, o braço está tremendo. Diferentemente desse tremor essencial, que é um tremor de ação, de movimento. Quando ele é de menor intensidade, intermitente, vem de vez em quando, relacionado só a determinadas situações, como o estresse, ele é considerado apenas exacerbação do tremor fisiológico. Então aquele tremor de estresse, a pessoa está ansiosa, está angustiada com alguma coisa, muito tensa, ele pode tremer. E esse tremor aí é apenas um tremor de ansiedade, não é o tremor essencial. O tremor essencial é um tremor de ação, um tremor que movimenta os braços aos movimentos, ele acaba ficando trêmulo, Às vezes pode ser confirmado, até confundido, com o tremor, por exemplo, da doença de Parkinson, como eu disse. Mas a doença de Parkinson é diferente. Ela tem outras características. Além do tremor, que é de repouso, não é de ação, não é de movimento, a pessoa também tem rigidez do corpo, Tem aquelas características muito típicas do parkinsonismo, E também existe um tremor que ocorre no hipertireoidismo. Uma pessoa que tem problema de tireoide, hormônios da tireoide aumentado, chamado hipertireoidismo, ele também pode ter tremor. Inclusive, é um dos sintomas do hipertireoidismo é o tremor fino, Quando a pessoa estende os braços, abre os dedos, a gente vê aquele tremor fininho. Associado a outros sinais, de hipertireoidismo, a gente então faz o diagnóstico diferencial com toda a segurança. Não é difícil fazer o diagnóstico de hipertireoidismo, também não é difícil fazer o diagnóstico da doença de Parkinson. Então o tremor essencial acaba sendo diagnosticado também com facilidade. A presença de história familiar pode ser positiva em mais ou menos 50% dos casos de tremor essencial. E nesse caso, o tremor passa a ser chamado então tremor essencial familiar. Quando você encontra outras pessoas da mesma família que tem esse tremor de ação, então o chamado tremor essencial, a gente então chama esse tremor essencial familiar. E é muito comum a gente encontrar
vários membros de uma mesma família com esse tremor. E isso ocorre mais ou menos 50% dos casos de tremor. Quando a gente pesquisa dentro da família, a gente encontra outros casos semelhantes. O tremor ou essencial também pode ocorrer em adultos jovens, né? Pessoas novas, e não só pessoas mais maduras, né, na idade. Ele costuma iniciar numa das mãos, né, e depois vai se tornando bilateral. Começa a tremer uma mão, né, aquele tremor de ação, depois passa para o outro braço, né? Posteriormente, esse tremor pode acometer outras regiões do corpo, por exemplo, a cabeça, né? O que ocasiona um movimento em negação. Ele vai bater na cabeça para frente e para trás, né? Dando aquele movimento como se tivesse uma negação, ou para os lados, né? Ou então de afirmação, né? Cabeça para cima e para baixo, ou então para um lado e para o outro. E isso pode ser visto também no tremor essencial. O envolvimento dos músculos, né, da fonação, torna a voz trêmula e entrecortada. Tem pessoas que têm esse tremor e falam de uma maneira entrecortada, bastante assim, ele se sente incomodado até com aquilo. A voz sai entrecortada, não sai aquela palavra limpa, né? Aquela coisa que incomoda o paciente. Então, o tremor essencial tem essa característica também, tornar a voz mais trêmula, né? Os estímulos emocionais podem fazer aparecer ou aumentar o tremor, que já estava presente. A invalidez pelo tremor não é habitual. Geralmente a pessoa tem esse tremor e ela continua trabalhando, continua produzindo dentro da sua atividade. Porém, dificuldades sociais e profissionais são frequentes. Porque se a pessoa tem aquele tremor, ou tem aquela voz entrecortada, aquela voz trêmula, aquilo cria um certo problema no trabalho, no relacionamento, né? Podendo até gerar um problema psicológico, né? Homens e mulheres são igualmente afetados, né? Na mesma proporção, né? O principal diagnóstico diferencial é com o tremor do parkinsonismo, que eu já falei no princípio, mas é muito diferente, como eu expliquei. O tremor de Parkinson é um tremor de repouso e o tremor essencial é um tremor de movimento, né? E é interessante que o tremor de Parkinson também não produz esse tremor cefálico, esse tremor de negação ou afirmação. Na doença de Parkinson não ocorre esse tipo de tremor. E é interessante também que não há lesões em qualquer setor do sistema nervoso central que possam estar relacionadas à produção de tremor. Então esse tremor essencial a gente não encontra uma base anatômica, uma lesão cerebral para explicá-lo. O cérebro está inteiramente normal. E o tratamento está indicado, mas somente naqueles pacientes que apresentam algum grau de restrição na sua vida profissional ou social, né? E a pessoa está com aquele tremor essencial, é um tremor discreto, aquilo não incomoda o paciente, ele convive com aquilo. Mas esses casos brandos, não há necessidade de dar remédio, fazer medicação nenhuma. Mas para aquele, né, o tratamento a gente pode usar para casos mais complexos, tremor mais intenso. Por exemplo, a gente usa os beta-bloqueadores, que tem um efeito muito bom nesse tipo de tremor. Podemos usar também o propranolol, por exemplo. A primidona também faz um efeito muito bom, a gabapentina. São remédios que têm uma ação boa nesse tremor e costuma resolver o problema e o paciente ficar bem. Existem casos raros, quando a resposta terapêutica aos medicamentos é precária, né? E a pessoa tem uma baixa qualidade de vida em função do tremor, então pode indicar o tratamento cirúrgico em casos extremos. Rarissimamente
pode ser necessário um tratamento cirúrgico para bloquear aquele tremor, mas isso é uma coisa muito difícil de ser necessário, né? Raramente a gente usa. Então, sobre tremor essencial, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.